e amém. Hoje à noite, olhamos para a sessão 3, de João 16. É o nosso segundo semestre em João 16. Estamos falando sobre a convicção do Santo Espírito hoje. É um assunto que é maior do que muitas pessoas imaginam. Quando elas olham a palavra convicção, e o que eu acredito é que, quando o Santo Espírito libera a manifestação completa da convicção do Santo Espírito, é um dos maiores milagres do poder, da transformação do coração em qualquer coisa na história. Não tem nada igual a esse poder para transformar corações. E muitos crentes, eles não entendem que é ali onde essas convicções vão. É mais poderoso que mesmo levantar os mortos. É o que sustenta o coração humano de maneira profunda. Em João capítulo 16, verso 8, somente uma sentença, Jesus descreve um dos maiores ministérios do Santo Espírito, que é de trazer convicção ou convencer. Algumas traduções fazem essa, ou mesmo corrigir as ideias erradas das pessoas sobre as verdades relacionadas a pecado, justiça e julgamento. São 3 categorias muito importantes de verdade. E cada uma delas, você pode ter 5 ou 6 aplicações diferentes que o Santo Espírito quer convencer pessoas e as corrigi-la. E trazer convicção para elas. É todas a mesma realidade. Quando o Santo Espírito faz isso, de uma maneira pronunciada, é uma verdade totalmente fascinadora para o coração humano. Fascinante para o coração humano. E a consciência de uma pessoa é tão incomodada que leva ao arrependimento e à perseverança. O milagre geralmente não tem esse impacto nas pessoas. Se alguém se ressuscita dos mortos, obviamente vai ser muito impactante. Mas a história é provada, os milagres acontecem. Eles têm o fato, mas eles não têm um efeito prolongado. Isso é o que o Espírito faz com a convicção. Existe um trabalho sobrenatural. É sobrenatural. Muito mais do que um talento humano. A pessoa mais talentosa possível em mídias, atuação, com os melhores talentos, mas não é o mesmo que isso. Esse ministério do Espírito não pode ser imitado. E não pode ser produzido, mesmo com esforço sincero humano. Parágrafo B. Se lembrem do contexto de João 16. Jesus está falando sobre enfrentar perseguição e traição. Semana passada nós olhamos para as tragédias e como é trágico a tristeza que vai tocar as nações da terra toda até o grande avivamento. E Jesus está falando sobre empoderar pessoas para superar esse medo de traição, o medo da perseguição, o amargor da traição. Ele fala, lembre-se, o Santo Espírito vai convencer você de uma maneira sobrenatural de coisas que ainda não são tão claras para você mesmo agora. E não somente ele vai te convencer. Ele vai usar você para convencer outros. Ele vai fazer através de você para outros. Você não vai somente receber essa transformação, essa marca do coração. O Senhor vai usar você para ser uma voz para outras pessoas. Agora, olha para o contexto aqui em João 15. O mundo vai te odiar, o mundo vai te perseguir, mas... Verso 26. O Espírito virá do Pai, que eu enviarei da parte do Pai, e Ele dará testemunho de mim. Quando você está na tristeza, quando você está enfrentando perseguição, quando você está lutando com a dor da amargura, o Espírito falará com você. Ele vai te dizer a verdade sobre o pecado em diferentes níveis. A verdade sobre a justiça, a verdade sobre
o julgamento de Deus, e isso vai te impactar e vai mudar a sua vida. E então, no verso 27, ele também usará você para dar testemunho dessas verdades para outras pessoas. Parágrafo C. Eu vou compartilhar um pouquinho da minha jornada com esse verso. João 16:8 tem sido um verso que impactou, informou minha visão e meu pensamento, meu ministério, meu entendimento do movimento do fim dos tempos do Senhor, de uma maneira muito significativa. Esse verso chamou minha atenção em 1978. 40, 50 anos atrás, algo parecido. Talvez seja isso. 45 anos atrás, eu tinha 33 anos e eu era um jovem pastor, e eu fui induzido por esses diferentes pregadores no que a história fala sobre o primeiro grande avivamento nos Estados Unidos. Eu nunca tinha ouvido falar sobre isso, nem sabia o que era. Aconteceu 2 grandes avivamentos na história dos Estados Unidos. Um em 1700 e pouquinhos e outro em 1800 e pouquinhos. E tocou multidões de não crentes de uma maneira muito profunda. Trouxe pessoas para um nível de convicção e de conversão, onde eles permaneceram comprometidos com Deus por muitos anos. Só teve 2 grandes avivamentos na América. Dos 1900 anos para frente, talvez nos 150 últimos anos, houve estações de avivamento temporário, mas não um grande avivamento como aconteceu nesses outros anos. Por que eu estou falando isso? Porque eu quero te encorajar, no parágrafo D aqui, para se tornarem estudantes do avivamento, não somente experts. Você não precisa saber todas as datas e toda a história. Mas o que eu quero... O que eu comecei a me tornar consciente de é que alguém sabe disso. E eu percebi que muitas pessoas sabem disso, mas para mim é totalmente novo. Você pode ir na internet hoje em dia e pegar pequenos resumos desses grandes avivamentos. Você pode ver as vidas desses homens que eu escrevi aqui. Ou você pode pegar pequenas biografias ou grandes biografias. Você tem vídeos no YouTube de todos eles. E eu quero te encorajar a ficar familiarizado com isso um pouquinho. Talvez que seja um pedacinho. George Wilford. Incrível. Muito incrível. David Brenner. Jonathan Edwards. John Wesley. Charles Finney. Eles são somente alguns nomes. 5 nomes. Tem mais 4 ou 5. E se você sabe da história deles, você não precisa saber todos os nomes. Mesmo que sejam algumas páginas do que eles estão fazendo, vai mudar a sua vida. Se você comprar aí, vai mudar a sua vida. E você vai falar, o quê? Isso realmente aconteceu? Parágrafo D. Isso é o que Deus está disposto a fazer? Fazer esse monte de pessoas para mobilizar a salvação nesse nível de poder. No mundo ocidental, nós pensamos em convicção. E eu não estou falando isso de uma coisa ruim, mas ficamos um pouco incertos, um pouco incomodados, e nós lutamos um pouco com isso antes de nos tornarmos convictos. Isso é legítimo, mas isso é somente uma introdução da convicção do Santo Espírito. Eu li algumas dessas biografias, de novo e de novo, e meu ponto é que não é que você fale, uau, você é tão santo. Esse não é meu ponto. Meu ponto é que eles são tão interessantes que eu falei, meu Deus, isso é realmente verdade? Eu fui totalmente pega de surpresa. Eu fiquei um pouco infeliz que ninguém falou pra mim que eu nunca tinha ouvido falar disso, ninguém tinha me contado. Então eu quero te dar esse pequeno recurso, essas vidas que vão te incomodar e vão te fazer ver a vida de uma maneira diferente. Pequenos vídeos de talvez 30 minutos sobre a vida deles. O espírito da convicção, de uma maneira sobrenatural, toma o coração do homem e mexe com a sua mente e o leva para um lugar profundo de substância com o Senhor. Esse é o primeiro
o trabalho principal da graça no primeiro e no segundo avivamento. Não é o único, mas é um dos principais. Esses homens pregavam com muito poder. E outros homens e mulheres em outras estações na história, esses não são os únicos. Eles são aqueles que a minha história foi conectada com. E eles talvez são os mais prominentes na história dos Estados Unidos. Eu fiquei muito familiarizado com a terminologia porque foi usada muito frequentemente por eles. Que a pregação deles foi como a espada de Deus, que penetra o coração. Não crentes sem qualquer expectativa, e essa espada atravessava o coração deles. Ou eles iam falar, esses pregadores falavam sobre a vida de Deus, e era como se fogo surgisse naquele lugar. Destruía toda a resistência do coração humano. Do mais ateísta, o coração dele era destruído. E ele era reduzido a nada. E o movimento do Espírito estava ali. Era tão poderoso assim. Era milhares e milhares de vidas em que isso estava acontecendo. E com esses pregadores, e homens e mulheres através da história, que conseguiram esse poder milagroso de convicção. E tem muitas histórias. Parágrafo F. Esse trabalho sobrenatural do Espírito, e novamente, eu não quero falar muito repetidamente, mas eu quero chamar a sua atenção, é muito mais poderoso do que ver alguém ressuscitar da morte. Eu falo, isso seria muito, muito impressionante. Mas é uma convicção mais profunda do que essa, porque quando eles ressuscitaram quando Jesus ressuscitou Lázaro dos mortos, os judeus quiseram matá-lo por causa disso. Porque as multidões estavam seguindo. Então eles sabiam que era verdade, mas eles falaram, quem sabe? Pode ser o demônio. Mas a convicção é diferente disso. Ela atravessa o seu coração. Todas as guardas e toda a resistência do coração. Parágrafo F. Essa convicção sobrenatural não é somente liberada através de pregação. É no canto, na escrita. Nas mídias sociais, hoje em dia, você pode ter 3 ou 4 minutos, blogs, posts, 20, 30 minutos. Tem várias maneiras de fazer isso. Mensageiros de mídia, atores, teatro. Existem tantas maneiras do Espírito fazer isso. Não é como se você tivesse que ser um dos grandes pregadores famosos do avivamento para conseguir isso. Parágrafo G. Vou te dar uma ideia ou duas. George Whitefield. Ele tinha 22 anos. Na Inglaterra. Ele é um novo crente. Ele não foi treinado por 10 anos e Deus o redimiu e deu um dom especial de pregação. O Espírito Santo veio sobre ele. E ele pregava em 1700, sem microfone, sem pessoas para trazer outras pessoas para as reuniões. Milhares de milhares se reuniam para ouvir ele pregar, sem microfone. Talvez 30 mil pessoas. Como isso acontecia? Temos 1.500 pessoas e se eu não tiver um microfone, eu simplesmente fico totalmente perdido. E eu penso nessa história e falo, o quê? Eu não consigo imaginar isso. Esse não é o meu ponto, mas quis falar sobre isso. Mas ele pregava para 20, 30 mil pessoas e o poder de Deus, muitos deles não crentes, e o Santo Espírito tocava eles de maneira tão poderosa que muitos deles por horas gritavam por misericórdia. Acontecia de novo, de novo e de novo. Jonathan Edwards, um dos mais famosos pregadores na América. Ele falou o sermão, um dos mais famosos sermões, Pecadores nas Mãos de um Deus Irritado. E ele pregava isso em 1741, à noite, sem eletricidade, numa igreja. Não tinha microfone, não tinha luz, não tinha energia, sem ar-condicionado. E ele, com uma vela, olhava, lendo o seu sermão. E o Espírito de Deus tocava as pessoas de maneira tão poderosa.
Eles estavam se segurando nos bancos, clamando como se eles estivessem caindo no inferno. Isso é o quão poderoso o Espírito estava convencendo deles sobre o julgamento de Deus. Muitos foram salvos. Charles Finney. Eu realmente gosto da história dele. Um dos maiores pregadores da história. Talvez um pouquinho maior do que George Whitefield. Acredito que isso será um dos mais poderosos pregadores. Tocando multidões de pessoas por milhares e milhares de... Você não precisa escolher qual é melhor. Mas a razão que eu estou falando isso é porque você fala, uau, talvez eu devia aprender um pouquinho sobre eles, porque a razão, quando você lê sobre eles, você fala, é isso que Deus tem feito? É isso que Ele vai fazer no futuro? Sim, é isso que significa. Se Ele vai fazer isso no futuro, então, tem 22 anos agora, um novo crente como Charles Finney, ele foi um advogado que acabou de ser salvo. E imediatamente depois da salvação, ele estava pregando em poder. Não era como que ele tivesse anos de treinamento na Bíblia. Nós temos uma escola bíblica, eu adoro isso, mas existe um movimento soberano do Espírito maior do que a habilidade humana. Outro exemplo que eu não tenho aqui nas notas, Edward Roberts, ele foi um dos grandes um dos grandes do movimento de avivamento. E milhares, em 3 meses, 100 mil não crentes se converteram. Em 1904, o Espírito do Poder de Deus tocava as minas. E esses trabalhadores tinham tanta vulgaridade, palavrões. E quando eles eram salvos, a linguagem deles mudava de tal forma que os servos não sabiam como obedecê-los, as mulas não sabiam como obedecê-los, porque eles paravam simplesmente de falar esses palavrões. O próprio animal deles não entendia o comando deles, porque eles tinham mudado completamente. E os juízes na corte, literalmente, usavam luvas brancas falando, não tem nenhum crime para julgar. Quão poderoso esse avivamento foi em 3 meses. Parágrafo H. Ao longo da história, isso é demonstrado em momentos limitados, aqui e ali. Mas cada um deles serviu como um pagamento. Mesmo um modelo do que vai acontecer na igreja do fim dos tempos. E Deus vai fazer com pessoas como você. E os seus filhos e os seus netos. E eu acredito, com todo o meu coração, que nós estamos na hora, no começo dessa geração. E se essa for a verdade, eu acredito que essa verdade... Eu acredito que você e seus filhos e os seus netos serão aqueles andando junto com muitos ao redor do mundo, nessa verdade. Nós vemos a história de convicção sobrenatural, de novo no livro de Atos. Atos 2, 3.000 pessoas. Aqui no verso 37. Foram atravessadas pelo coração, como a palavra de Deus fosse uma espada. Lembra dessas 3.000 pessoas? 6 semanas antes, Jesus, elas estão gritando, crucifiquem a Jesus. Muitos deles saíram do Pentecoste e eles vinham do Império Romano. Esse foi o sentimento e a transformação. E ninguém estava com o Senhor. Mas 6 semanas depois, esses apóstolos, como Pedro e os outros, eles tinham o temor do Senhor. E 6 semanas antes, ninguém estava recebendo Jesus ou o testemunho dele. Imagine. Jesus ressuscita dos mortos, pregando por 3 anos e meio para multidões. Somente 120 pessoas participaram das reuniões de gerações depois disso. Milhares e milhares, às vezes 4.000 pessoas, 5.000 pessoas para quem ele
pregava. E depois disso, quando ele ressuscitou 120 pessoas. Então não tinha algo tão atraente na história dele ainda. Mas é que, uma tarde, Pedro se levanta, naquela mesma cidade, 6 semanas depois, e atravessa o coração de 3.000 pessoas. Eles clamam: o que nós precisamos fazer para ser salvos? Um pouco depois, em Atos 4, 5.000 pessoas, a mesma cidade que gritou: crucifique Jesus. Onde eles estavam antes? Bem, o espírito sobrenatural de convicção foi agora liberado estrategicamente, e Jesus falou com grande autoridade. Ele sabia o que ele estava falando. Você não olha para Jesus e fala: talvez você não tivesse falado isso. Jesus fala: confia em mim, eu sei o que eu estava fazendo. É uma grande história. Mas esses 5.000, eles estavam ali o tempo todo. Porque eles esperaram todo esse tempo. Tinham esse poder do Espírito que foi manifestado através desses pescadores. Voltando para o revivamento de Wales, ele não era um novo crente. Ele estava no seu... Ele já estava caminhando com o Senhor por alguns anos, então ele não tinha muito treinamento. Eu acredito no treinamento, eu acredito que você deve ir profundamente, mas essa dimensão do Espírito é maior do que isso. E mesmo que o Santo Espírito nos faça se posicionar para aquele movimento do Espírito, para nos tocar, muitas pessoas por anos creram em Deus, mas essa operação do Espírito nunca aconteceu neles. Mas para aqueles em que aconteceu, eram homens e mulheres comprometidos com oração. Eles eram novos nisso, mas eles permaneceram nisso. Essa é a essência do que está acontecendo no grande avivamento, em Atos 19. O maior avivamento do livro de Atos. 3.000, 5.000, isso é meio intenso. Em Antioquia, Atos 11, é muito poderoso. Atos 19 supera todos os avivamentos do livro de Atos. E por que eu estou te falando isso? Porque eu quero que você pense: eu vou aprender Atos 19. Bom saber, eu não sabia disso. Esse avivamento foi liberado quando Paulo foi para a cidade de Éfeso. Éfeso era a terceira maior cidade no mundo antigo. Seria como Xangai hoje. Uma cidade incrivelmente grande no Império de Roma. É a cidade que hoje é a Turquia. Então Paulo, esse cara judeu, vai até essa cidade pagã, uma cidade tomada por demônios. Ninguém sabia quem ele era. Não tinha um pôster. O famoso Paulo está vindo. Nada como isso. É totalmente estranho chegando lá. Mas o poder do Espírito se move através dele de maneira tão profunda que ele fica lá 3 anos. Ele poderia ter seguido em frente. Mas olha o que ele fala aqui no verso 10. Todos aqueles que estavam na Ásia, que prevaleceram na Ásia, não é toda a província. Todos deles ouviram a palavra do Senhor. É uma religião totalmente nova, não é como se eles tivessem escutado isso antes. E um homem judeu se ressuscitou dos mortos? Quem que é esse cara judeu? Gentios pagãos, muitos deles envolvidos em um culto. Todos que habitavam na Ásia ouviram a palavra do Senhor. É quase impossível exagerar a importância dessa frase. Imagine a palavra de Deus se espalhando em Nova York City. E toda Nova York é consumida com o fogo de Deus. Todo mundo, não estou falando que todo mundo seria salvo, mas todo mundo está falando sobre isso. E eles têm consciência disso. Aqui fala que a palavra de Deus cresceu poderosamente e prevaleceu. O que significa quando a palavra de Deus prevaleceu em uma cidade como essa? A palavra de Deus não está prevalecendo certamente em Kansas City. Não fala de uma maneira negativa, mas não está prevalecendo em nenhuma cidade hoje. Tem muitas testemunhas nas cidades e eu aprecio isso, mas está vindo um dia em que a medida da convicção do Santo Espírito vai ser nesse nível novamente.
Foi mais tarde, quando Paulo estava na prisão, alguns anos depois em Roma, ele lembra que um espírito incomum do Senhor estava sobre Éfeso, e ele escreve para eles que o Deus, nosso Senhor Jesus Cristo, glorioso Pai, deu espírito de sabedoria e revelação em pleno conhecimento dele, para que os olhos do coração de vocês sejam iluminados. Ele está orando por convicção. Quando Jesus fala, o Espírito virá e convencerá. Exatamente, é a mesma coisa que Paulo está orando. Paulo está na prisão e está falando, eu quero uma outra temporada em Éfeso dessa maneira. E porque eu estou tão tocado com os meus anos de ministério, essa ideia começou a chamar a minha atenção. Os 40 anos que eu estou no Kansas City, nós viemos 40 anos atrás nesse ano. Estávamos em St. Louis por 7 anos. Nesses 40 anos, eu sempre oro Efésios 1, 17 e 18. Porque eu quero que todo mundo ore. Senhor, libere o espírito de convicção. Quando nós oramos, é exatamente isso que nós estamos orando. Está no topo da lista, é a oração mais orada na Bíblia e no nosso mundo. Isso me faz muito feliz. O Pai da Glória. Quando ele fala isso, porque o Espírito da Revelação é a última expressão do coração de Deus. Quando o Pai da Glória, pelo Espírito, faz conhecido para nós essas verdades sobre a justiça de Deus, a glória de Deus nos toca. Não tem expressão melhor ou maior na vida humana, nessa era, como essa. É por isso que Paulo fala sobre isso. Parágrafo J. Esse poder é essencial no fim dos tempos. Por quê? Porque Daniel 8, Gabriel visitou Daniel, esse grande anjo, a primeira vez na Bíblia. E ele está falando sobre o anticristo. A primeira visita do anjo Gabriel, você pensaria que ele estava falando de Cristo, mas ele estava falando do anticristo. Então, e a mensagem é muito importante. Não é uma coisa pequenininha. Mas nesse verso 23, quando ele está falando do anticristo, a parte que eu quero chamar a sua atenção é que, naquele tempo, quando esse rei se levantar, esse anticristo, não é somente uma figura, mas uma pessoa real. Ele fala, transgressores e pecadores vão subir no maior nível da capacidade do ser humano de pecar. Vai ser onde o pecado vai acontecer de maior maneira em toda a história da humanidade. Perversão sexual, assassinato, feitiçaria, muito maior do que qualquer que nós já vimos na história inteira. E nesse tempo, Jesus fala, nesses versos que eu tenho aqui, muito engano vai acontecer durante toda a terra. Mais perversão no nível mais profundo de pecado, não somente tentação, mas vício e amarras. E a maior enganação, mas a colheita de bilhões de almas nesse momento da história. E o espírito de convicção. Isso é incrível. É muito mais poderoso. É mais poderoso do que a tristeza que nós falamos semana passada. Em João 16:4. Não deixe que o seu coração se entristeça. Você não pode nem me ouvir. É isso que ele está falando. Verso 4. Falamos sobre traição e perseguição. Mas ele fala, ei, eu tenho boas notícias para você. O Espírito vai fazer as coisas conhecidas para você e através de você. Parágrafo K. O Espírito da convicção será um dos aspectos mais significativos do movimento do Espírito do fim dos tempos. Mesmo para os não crentes, mesmo para a Israel endurecida, Zacarias 12, essa é a Israel no fim da grande tribulação. E isso é Israel que resistiu ao grande avivamento, mesmo os poderes das grandes duas testemunhas. Mas o Espírito da graça, o Espírito da convicção, nesse contexto,
tem um poder muito grande acontecendo. Mas o espírito da revelação e o espírito da suplicação, que significa oração, vai ter o Santo Espírito orando através das pessoas e liberando graça, que significa revelação. E esses não crentes em Israel, eles vão ser tão tomados em Jerusalém. Eles resistiram ao grande avivamento, as duas testemunhas, os grandes milagres e maravilhas. Como você resiste àqueles caras? Eles vão ser mais poderosos do que Moisés e Elias? Como você simplesmente os ignora em Jerusalém? Mas eles vão. Mas quando o espírito de convicção vier, o espírito de revelação e o espírito de oração, essas duas coisas vão juntos. O Santo Espírito respirando oração através das pessoas. Eles vão entrar nesse processo de luto, de tanta tristeza, em acreditar mentiras sobre o que o pecado é, e o que a justiça é e não é, e o que o julgamento é e não é. Eles acreditaram em tantas mentiras, e eles vão ver a verdade de Jesus, e eles vão renunciar essas mentiras à medida que o Espírito os convence de que o pecado deles e o pecado da nação toda, sobre Jesus estar sendo certo, e o que ele falou e fez. E eles o rejeitaram por 6.000 anos. E o Espírito vai convencer eles do que o julgamento do fim dos tempos é. E eles vão estar em tanto luto, até que os leve ao arrependimento. Em Romanos 6, Paulo fala sobre o Espírito da convicção. Ele fala que o Espírito também ajuda nas nossas fraquezas. Porque não sabemos como orar, mas o próprio Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Ele está falando sobre uma dimensão de oração que o Espírito está orando através do crente. Isso você não pode fazer acontecer, você não pode imitar e talvez funcionar. Não importa o quão sincero, o Espírito libera quando ele quer liberar. Ele mesmo está orando através de crentes fracos. Eu tive algumas experiências pequenas, mas reais para mim, que aconteceram de maneiras muito distintas. Eu não sei quantas vezes, talvez 20, 30 vezes, em 40, 50 anos, não muitas, e não tão profundas, mas em um nível mais profundo do que todas as minhas orações normais. O topo da página 3. Precisamos entrar no verso por verso. Eu vou um pouquinho mais rápido aqui no verso por verso. E para aqueles que estão muito ansiosos, alunos, eu sei que muitos de vocês estão, vamos colocar... eu falei mais profundamente sobre esse assunto no culto das 5 e nós vamos disponibilizar esse culto, mas eu quero da versão mais longa, vamos ter a transcrição e vamos colocar no YouTube, não esse aqui, e vamos ter um pouco mais de detalhe nas escrituras. Eu gostaria de saber sobre essas frases. Fale para mim, não pule elas. Bem, eu vou pular elas um pouquinho. O Espírito vai convencer pessoas da verdade sobre o pecado. Se o Santo Espírito não te falar do seu pecado, você não vai crer. Todo mundo sabe que ninguém é perfeito, eu não faço tudo certo. Todo mundo fala disso. Eles não têm problema em falar nisso, mas a menos que todo mundo esteja fazendo. Mas o pecado te desqualifica do céu. Você fala, ei, calma. Não é bem assim, eu sou uma pessoa boa. O Santo Espírito fala, eu vou te convencer sobre a verdade sobre o seu pecado e o que você acredita sobre e o que você não acredita sobre. E quando ele faz isso, as pessoas são compelidas a gritar por misericórdia, a clamar por misericórdia. Existem tantas diferentes visões, mas somente uma visão que é certa é a dele. E a visão do Santo Espírito não é enfatizada sempre, mas ela será, e vai ser útil. E nós vamos falar assim, sim,
Porque esse é um ato de misericórdia que vai nos acordar. E vai acordar bilhões na grande colheita e a igreja também. Porque ela precisa disso também. Ok? All the way. Oh, this hurts me. Isso me machuca, mas nós vamos pro número romano 3. I like that. What? Eu gosto desse. Again, I got all this. Eu tenho tudo isso no primeiro culto. E eu vou ter a transcrição disponível. Se você é um daqueles que está falando, o quê? I'm one of those people. Eu gosto dessas pessoas. Roman number 3. O número romano número 3. The Holy Spirit. O Espírito Santo vai revelar sobre a verdade da justiça. There is so much. Existe tanta confusão sobre justiça agora. Well, the natural mindset. We don't. A nossa mentalidade natural não nos permite entender completamente o que é justiça. Nós temos as nossas próprias opiniões sobre, mas o Santo Espírito vai nos convencer da opinião dele. Eu escrevi aqui, existe um diamante multifacetado da justiça, muitas facetas desse entendimento, mas não vai somente te ensinar, mas vai falar isso através de você para outros, para libertá-los. E eles vão responder a isso. O primeiro problema é o problema da inocência de Jesus. Jesus foi condenado por um crime contra o Estado. Criminal. Ele foi um criminoso condenado pela maior autoridade da terra naquele momento. Criminal. Ele morreu como um criminoso por cometer um crime contra o Estado. Deus fala, o meu espírito vai provar que ele estava certo e não culpado. Yeah, we got that, but it's Como os crentes, nós entendemos isso, mas é um grande assunto ainda. Ele vai provar que Jesus está certo na sua mensagem. Claro, como crentes, nós falamos, nós sabemos disso. Mas muitos crentes sinceros, eles acreditam que eles vão para o céu por causa de Jesus. E eles acreditam que o Sermão no Monte, eles acreditam que isso está certo. Em alguma dessas parábolas, mas Jesus fala algumas coisas muito intensas que são muito difíceis de acreditar. Mas o meu ponto é que o Espírito vai convencer a igreja que eles estão certos também. Você olha para o Evangelho de João 7, 8, 10, algumas das coisas que Jesus fala. O quê? Nós amamos ele, então é fácil de aceitar, mas que um homem real está falando para uma multidão de líderes hostis, falando, você falou o quê? I mean, it's remarkable. É incrível, mas Deus vai liberar o Espírito e vai provar que isso é verdade. E ele vai nos convencer e nós vamos acreditar nele. He said, I'm gonna. Ele fala, o Espírito vai fazer isso por causa do Pai. Page 4. C. Parágrafo C. Eu vou para o Pai. O que isso significa? Ele vai convencer o mundo de justiça porque ele vai para o Pai? Each one of the phrases. Cada uma das frases em João 16, em João de 13 a 17, mas olhando para o capítulo 16, de 8 a 11, cada frase tem vários níveis de implicação e significado. Jesus não se tornou crítico. Existem níveis de cada frase que eu falo que estão condensadas dentro desse texto. Jesus vai para o Pai. Quando eu for para o Pai, He is my father is going to meu Pai vai me vindicar de não ser um criminoso. vindicate my message. Ele vai vindicar minha mensagem e que todos os meus ensinamentos são verdadeiros. Ele vai vindicar e provar que a minha oferta para dar esse presente de graça, ele vai convencer que isso é verdade para todas as nações. Existem diferentes pontos aqui, mas essa é a ideia. Parágrafo D. No dia do Pentecoste, Pedro entende isso. And I have no doubt E eu não tenho nenhuma dúvida de que Pedro
entendeu, recebeu alguns desses conhecimentos depois nos 40 dias depois da ressurreição de Jesus, e ele fala sobre o reino, é onde eles receberam muitos desses entendimentos. Porque no dia da última Santa Ceia, eles não entendiam nada. Eles estão olhando e falando, eu vou pro pai, eles falam, como você não vai falar para onde você está indo? Nós vimos isso na semana passada. Mas agora o Pedro entende, sem dúvida, em Atos, que depois de Jesus ter aparecido por 40 dias, as portas estão trancadas e ele atravessa a parede e fala, oi, pessoal. Eles tocaram ele com o corpo glorificado. Essa é a chave. Se você tem um cotovelo, você não é só um espírito. Algumas pessoas pensam que no céu vamos ter somente um espírito e vamos abraçar e passar um pelo outro. Não. Você vai ter cotovelos, ossos. Jesus fala em Lucas 24, não toque. Eu não tenho carne e ossos. É supernatural, não é corrompida, mas ainda assim é carne. E eu sempre faço esse ponto. Que ele atravessa a parede. E Alan Hood fala que o peixe está com ele no estômago dele. Como que isso funciona? Eu estou assumindo que os dois atravessaram a mesma parede. Mas eu saí aqui um pouco do tópico, que é de costume, parágrafo D. Pedro fala, Jesus foi exaltado para o trono do Pai, como um homem de corpo ressuscitado. E quando ele chegou lá, ele recebeu do Pai a promessa do Espírito. O Pai fala, agora estou te dando o direito de liberar o Espírito para o mundo. Jesus estava falando para eles, para os seus discípulos, sobre o Espírito, mas eles não entenderam. Então vem o Pentecoste e ele fala, você vai derramar agora o que você vê. Pentecoste, 120 pessoas, o fogo, o som dos trovões e todas as pessoas ali, 3.000 pessoas que tinham rejeitado Jesus, agora estão totalmente tomadas pela salvação. E Pedro fala, você sabe que isso é verdade, você ouviu o som, o fogo de Deus sobre nós, você foi convencido, você foi convertido, você sabe que esse é o poder de Deus. Isso não é um truque. Todas as nações têm uma testemunha internacional ali. Esse poder não é de mentira. Então, como isso aconteceu? E Jesus fala para Pedro, ele está provando publicamente que Deus o levou, o ressuscitou e deu o Espírito. Por que Deus deu a Jesus o Espírito? Porque o Pai queria que um humano que merecia o trono de Deus, que superou a tentação, ele queria um humano que liberasse o Espírito para os humanos. Deus podia ter mandado por ele mesmo, mas ele mandou um homem que redime humanos e deu a ele a dignidade e a honra de liberar o Santo Espírito sobre os humanos. O Espírito veio sobre Elias, ali e aqui, mas não dessa maneira sobre todos os crentes, como aconteceu no dia do Pentecostes. E assim, em 1 Coríntios, não está aqui nas notas, Jesus aparece para 5.000 pessoas de uma vez. Isso nunca aconteceu. Com um homem ressuscitado, com cotovelos, que se colocou de frente a 5.000 pessoas. Ninguém podia mentir sobre isso. Foi uma testemunha pública. Como no dia de Pentecoste. É uma testemunha pública que todos viram, todos ouviram. Eles viram a transformação e o fogo de Deus nesses 120. Então, o ponto é esse. O ponto é, Pedro falando, Deus provou que Jesus estava certo por essas testemunhas públicas.
history. é um fato sem dúvida da história. And the 500 E os 5.000 realmente viram ele. E todos eles testemunharam, mesmo custando suas próprias vidas. Go to paragraph. Vamos para o parágrafo C. Não, desculpa. Número romano, número 4. Forgot the verse. Esqueci o verso. He said the Holy Spirit's going Ele fala que o Santo Espírito vai vir e convencer o mundo da realidade do julgamento. He's going to convince because most of the world doesn't Muito do mundo não acredita no julgamento de Deus, ele não acredita que vai acontecer o que deveria acontecer. think about it really. Eles não pensam nisso de verdade. And the reason E a razão é que ele vai nos convencer do mundo é porque o líder, aquele que lidera o mundo, será julgado. E o líder do mundo é o Satanás. Parágrafo B. Quando o Espírito nos convencer, saved in the end time 1 milhão de santos serão salvos na grande colheita. Ele vai convencê-los da verdade sobre o julgamento que eles não acreditam agora. Ele vai convencê-los que os problemas das nações no livro de Apocalipse é um julgamento correto. earthquakes and volcanoes and people Os vulcões e os terremotos acontecerão. A natureza começará a se rebelar. Isso é julgamento. Como você sabe que é julgamento? Porque o Santo Espírito vai convencer através dos mensageiros do fim dos tempos. E não somente julgamento nesses eventos, mas ele vai falar, e você está sob julgamento e você merece julgamento. Os não crentes vão falar, eu não quero ser julgado. Quem diz que eu mereço? E o Espírito vai falar. E ele vai convencê-los disso. Através da sua boca e das suas músicas. É sobrenatural. the doctrine Vai ser a doutrina mais odiada na história. Que Deus coloca homens como responsáveis pelo julgamento que eles merecem. be stopped E não vai ser parado a não ser que eles clamem a Jesus. Isso é tão ofensivo. a certain number of unbelievers Faz com que alguns dos não crentes fiquem loucos de raiva com essa ideia. Jesus, don't worry. O Espírito de Jesus fala, não se preocupe. No fim dos tempos, algo vai vir que vai ser convincente e maior do que todas as coisas. Mas e o diabo? E ali no parágrafo C. A ressurreição. Jesus rose from Quando Jesus ressuscitou e foi para o Pai. he got the spirit poured it out Ele pegou o Espírito que foi derramado. when he appeared to the apostles. Quando ele apareceu para os apóstolos, para os 5.000, ele falou, nós estamos aqui juntos. But he made Mas ele fez more than this public statements essas demonstrações públicas para os 5.000 em 1 Coríntios 15 e a multidão no dia de Pentecoste que viram o poder de Deus. they said Eles falaram, alguém fez algo no céu. Não sabemos quem, mas é o homem que foi morto 6 semanas atrás. Paulo fala sobre isso. Ele fala, Jesus, ele desarmou demonic principalities and powers. princípios demônios e potestades. Ele fez um espetáculo público deles. Ele fez com que os demônios ficassem com vergonha. Para esses 5.000, para esses 3.000, para os 5.000, para todos que foram salvos, o Satanás perdeu. Before this Ele não tem poder diante desse homem judeu. E ele fez um espetáculo público do Satanás diante de todos os não crentes e o espírito, os anjos e demônios. Satanás foi humilhado pela ressurreição de Jesus. Publicamente humilhado. he triumphed over demonic powers by Ele triunfou sobre poderes demônicos. and it's proven E é provado de maneira pública naquele dia e naquela hora. paragraph 5 Parágrafo 5. Desculpa, parágrafo 5, página 5. there's a relationship Tem um relacionamento between anointed preaching entre intercessão ungida e pregação ungida. that's kind of my real big point O meu grande ponto é que você
tenha uma visão muito expandida de onde o espírito de convicção está. A operação mais poderosa da glória de Deus na experiência humana. A sua visão vai ser diferente, mas no fim dessa era, nada nunca vai superar isso. A manifestação da glória. E eu quero que você fale, oh, ok, essa é uma ideia nova. E todo avivamento provou isso. Muitos dos avivamentos validam isso. Agora, o meu próximo ponto. My next point is there's a connection Existe uma conexão entre o espírito de oração. Quando vem numa pessoa e acontece nos primeiros momentos, ou numa hora, dias, não é que está em você e vai estar em você para sempre, porque senão te mataria. Ele vem em você. Jesus fala em João 3, o espírito é como o vento que sopra, ninguém sabe para onde vai, de onde vem, como está trabalhando, qual é o padrão. experience Ter experiência, talvez 20, 30 vezes, talvez por uma hora ou duas, ou menos, algumas vezes mais. E nos próximos 5 dias eu tenho um momento de oração meio chato. Então eu entendo isso. Que é uma operação do Espírito que vem e sai, vem e se levanta. E nós podemos nos posicionar com pessoas de oração, em jejum e obediência, mas você não pode fazer esse vento soprar. Mas podemos nos posicionar no lugar que quando Deus que te quiser, você está pronto para isso. Porque Ele geralmente só libera em pessoas que estão posicionadas, mesmo que eles sejam novas nisso. well, I want you to see the Bem, eu quero que você veja a conexão entre os dois. Parágrafo B. I read Eu li biography a biografia do David Brainerd, é o diário de David Brainerd, near daily, maybe 4 or 5 days a week, probably 5 years. por provavelmente 5 anos. Eu estava tão capturado pela biografia desse homem, pelo seu diário. And it's important. E é importante que seja um diário, não uma biografia, porque ele que escreveu. E ele morreu de tuberculose. Ele estava ali no deserto, de um clima muito ruim em Nova Jersey, pregando para os nativos americanos. Incredible amount of fevers and colds. Ele morre de várias complicações de saúde. He wrote his E ele escreveu a sua história e perto da sua morte, ele jogou o seu diário dentro de uma fogueira apagada para que ninguém visse. Ele foi um dos maiores pregadores. Ele capturou algumas coisas do primeiro grande avivamento e esse diário foi recuperado e publicado. he didn't want anybody to Ele não queria que ninguém lesse o seu diário, mas no seu diário eu ouvi godly men like Leonard Ravenhill, some of you alguns homens muito poderosos no Senhor, in England and America. na Inglaterra e na América, pregando sobre avivamento. I think you probably started Eu acredito que ele começou a pregar nos anos 40 e ele fala sobre David Brainerd muitas vezes. Eu ouvi através desse pregador de muitos anos. talk about his biography. Whatever. I read it and oh my goodness. Eu li e, oh meu Deus, existem tantas cópias. Você precisa saber se você ler. Committed young man in his Porque ele era um dos caras mais comprometidos nos seus 20 anos. Mas ele tinha alguns problemas teológicos muito grandes. Ele realmente acreditava e obedecia a Deus. Mas ele acreditava que Deus estava bravo com ele a maior parte do tempo. But boy, he's the most Mas ele é tão comprometido. Mas na maior parte do tempo, era culpa. E se você não sabe isso e você está lendo, você falava, eu pensava que esse cara era incrível. Leia, mas leia com essa lente. Era que existia algo que ele não tinha clareza sobre. 47. Talvez ele 250 years later, you got a lot more revelation about it. e talvez agora nós temos muito mais revelação do que ele tinha naquele tempo. Por causa de todos os professores através da história que nós tivemos. O seu diário, ele escrevia de maneira muito real. As minhas orações são tão pequenas, eu acho que eu não sou salvo, eu acho que Deus está bravo comigo e ele vai me jogar no inferno. Você fala, o quê? Chill out, you know.
No, he wrote it all. Ele escreveu tudo isso. Então tenho essa noção. Mas eu adoro a história dele. Mas aqui tem essa história. Quando o Espírito de Deus estava sobre ele, ele tinha esses momentos de oração. E tinha um poder de Deus se manifestando nessa reunião no dia seguinte que ele falava. E eu vi essa combinação. E falava, quando o Espírito de oração toca ele, no próximo dia o poder dele é liberado de uma maneira espetacular. E essa era uma nova ideia para mim. Então eu comecei a colocar o meu coração nessa posição para experimentar o que ele experimentou. Mas ele ia até as florestas no meio do inverno, em 1740, em Nova Jersey, para pregar para os nativos americanos, para algumas tribos e outros, através de um tradutor. Quem é esse cara de Nova Inglaterra? Quem você está falando? Eles não sabiam nada sobre o cristianismo. Ele não pode falar a língua deles. E por um ano ou dois, o seu tradutor era um alcoólatra. Ele não ligava para a mensagem. Ele estava a maior parte do tempo bêbado. E David Brainerd fala, ele estava bêbado de novo. Mas Deus, ele entendeu a maior parte das minhas ideias com clareza. Então, eu chamei a sua atenção para David Brainerd. Mas o que eu quero falar é que o espírito de oração estava com ele e mesmo ali, 50 desses nativos americanos, eles estavam ali, olhando para esse cara, inglês. Eles eram todos da Inglaterra, para os nativos americanos. E o que ele estava falando? O cara judeu que morreu, o quê? Essa não é a nossa ideia tribal das coisas, mas o espírito de poder via neles, e eles choravam na convicção do pecado e clamavam por misericórdia e por esse Jesus, através de um tradutor bêbado, porque o Espírito do Senhor estava ali. Essa história é maravilhosa. E você lê 25 dessas histórias, mas aconteceu várias vezes, então você lê as 200 vezes. A minha vida é horrível. Eu vou morrer. E blá, blá. Ele é em dois extremos. Então você sabe que ele não está exagerando no poder. Ele não é um cara que exagera coisas. Ele não queria que o seu diário fosse publicado. Que realidade incrível. Então tem esse relacionamento dinâmico entre o espírito de oração, tocando, e o poder de Deus manifestado. Eu tenho 20 e 30 experiências disso e espere para pelo meu sermão das 5 horas. Ele vai estar ali na internet, você vai poder assistir, ver mais detalhes. E estou falando por 1 hora. Então acho que isso é o suficiente. Se você quer ouvir mais essas histórias, elas estão ali. E eu te encorajo a ouvi-las. Eu tenho contado elas por 40 anos. É uma das suas histórias favoritas para aqueles que já estão aqui há muito aqui. Porque o ponto da história não é o que eu experimentei. O ponto é Deus falando, isso vai acontecer com um grupo de jovens nesse movimento de oração no futuro. E são promessas incríveis de convicção sobrenatural vindo para esse grupo. E não somente para a gente, mas incríveis promessas de convicção sobrenatural. E eu dava mais ou menos meia hora para contar isso. Mas você vai ver depois, então tudo bem. Esse foi um final muito bom. Vamos nos colocar de pé. Deus, nós te amamos.